O programa a seguir está sendo reapresentado em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado. Com você, reportagem especial. Você vai ouvir agora o programa compacto da série Um Sonho em Marcha, 80 anos da Coluna Prestes. Nos anos 20 do século passado, num Brasil dominado pela chamada República Velha, jovens militares percorreram 25 mil quilômetros pregando a revolução e a derrubada do governo do então presidente Arthur Bernardes. O resultado foi uma das mais extraordinárias marchas da história da humanidade. A Coluna Prestes, que cruzou o Brasil de abril de 1925 a fevereiro de 1927. Mas o que levou aqueles homens a se rebelarem contra o governo e se aventurarem numa marcha pelo interior do país? Para que essa pergunta seja respondida, é preciso voltar para 5 de julho de 1922. Naquele dia, explodiu no Rio de Janeiro a Revolução Tenentista com a rebelião do Forte de Copacabana. Jovens militares de baixa patente planejavam derrubar o governo de Epitácio Pessoa e impedir a posse do presidente eleito, Arthur Bernardes. A revolta dos tenentes do Forte de Copacabana foi esmagada e o presidente Epitácio Pessoa entregou a faixa a Arthur Bernardes em novembro de 1922. Escaldado pelo levante de julho, Bernardes governou sob estado de sítio e manteve a suspensão das garantias constitucionais durante todo o seu mandato. Com esse viés autoritário, o presidente aumentava o número de inimigos e gerava mais insatisfação nos quartéis. Uma nova rebelião militar era questão de tempo. E ela veio exatamente 2 anos depois do levante dos tenentes em Copacabana. No dia 5 de julho de 1924, militares rebelados conseguiram tomar a cidade de São Paulo. Foi a Revolução Paulista de 1924. Durante 3 semanas, a cidade esteve sob a ocupação das tropas revolucionárias. Mas a reação do governo foi violenta e São Paulo sofreu um pesado bombardeio aéreo. Sem condições de continuar mantendo posição em São Paulo, os militares rebeldes deixaram a cidade no final de julho, em direção à Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. 3 meses depois, em outubro de 1924, surgiu um novo foco de rebelião militar no Rio Grande do Sul. Entre os líderes do movimento estava o capitão Luiz Carlos Prestes. São esses 2 grupos, o de São Paulo e o do Rio Grande do Sul, que se encontraram em abril de 1925 em Foz do Iguaçu e criaram a primeira divisão revolucionária que passou para a história com o nome de Coluna Prestes. Os integrantes da Coluna Prestes, 1.500 homens em média, fizeram o percurso de 25 mil quilômetros a pé ou montados no lombo de bois ou de cavalos. Na maioria das vezes, a tropa tinha de abrir caminho passando pelo meio do mato, pelo Cerrado do Planalto Central, pela Caatinga do Nordeste, subindo morros, atravessando rios. O professor de História Celso Fonseca dá uma ideia de como era difícil superar esses obstáculos. Se nós levarmos em conta a extensão do Brasil e a topografia do Brasil, que começa a ser de fato revelada para a sociedade na década de 50 para 60, havia um desconhecimento total. Embora a saga da Coluna Prestes tenha o seu lado romântico e heróico, nem todos à época viam o movimento com bons olhos. Um dos motivos era que a máquina de propaganda do governo espalhava o medo entre a população. Foram muitas as ocasiões em que as pessoas fugiam das cidades quando chegava a notícia de que a coluna estava se aproximando, como explica o historiador Antônio Barbosa. O governo fez uso de todos os instrumentos que ele tinha à sua mão, à sua disposição, para desqualificar não a coluna em si, mas, sobretudo, desqualificar os objetivos que nortearam a existência da própria coluna. O governo Bernardes é um governo profundamente reacionário,
é um governo autoritário. Para você ter uma ideia, são os 4 anos do país sob estado de sítio, né? Ele ajuda também a difundir uma imagem dantesca da coluna. A própria tropa revolucionária, no entanto, colaborou para propagar esse medo. Em muitos lugares, a coluna não deixou boas lembranças. Em 1993, a jornalista Eliane Brum refez o trajeto da marcha. Eliane conta o que ouviu das pessoas que ela entrevistou pelo caminho. Então imagino que era uma tropa rebelde chegando num lugar onde as pessoas já tinham dificuldade para comer, o que tinham já era pouco, tinham dificuldade para vestir, onde o animal que a coluna requisitava era o animal que servia não só de montaria como instrumento de trabalho. Segundo a professora de História Anita Leocádia, filha de Luiz Carlos Prestes, o comando da coluna não admitia nenhuma forma de abuso contra a população, mas não havia como conter alguns excessos. Quem desrespeitasse famílias, quem cometesse atos, enfim, contra as mulheres, quem roubasse, qualquer tipo desses de infração era punido com grande rigor pelo comando da coluna. Voltemos à marcha da coluna Prestes pelo interior do país. Depois de marchar em terras mato-grossenses por todo o mês de maio, a coluna Prestes chegou a Goiás no final de junho. Em 11 de agosto, a tropa iniciou uma rápida passagem pelos estados de Minas Gerais e da Bahia, para voltar a Goiás em setembro. O norte goiano, região onde hoje fica o estado do Tocantins, recebeu a coluna com relativa paz. Com exceção de Taguatinga, onde forças legalistas combateram e venceram um destacamento comandado por Ari Freire, o restante da região recebeu a coluna sem maiores problemas. Mesmo assim, muitas pessoas fugiram para o mato. Também pudera, com os boatos que corriam dando conta de que os soldados da coluna Prestes cometiam os mais diversos crimes, a maioria não estava disposta a pagar para ver. Em Arraias, no entanto, não houve fuga. Pelo contrário, a recepção foi festiva, com fogos, músicas e aplausos para a coluna. Depois da recepção calorosa em Arraias, a coluna se dividiu em 3. Um destacamento comandado por João Alberto, a marcha principal comandada por Luiz Carlos Prestes e um terceiro grupo, sob o comando de Ari Freire. Para Luiz Carlos Prestes e João Alberto, o caminho entre Arraias e Natividade, local de encontro dos 3 grupos, foi tranquilo. Mas para Ari Freire houve problemas. Ao passar por Taguatinga, o destacamento deu de cara com milícias do governo de Goiás, dispostas a defender a cidade. Eram cerca de 100 homens que se entrincheiraram pelas ruas do povoado. Depois de 3 combates, muita munição gasta, 1 morto, 1 ferido e 1 capturado, os revolucionários resolveram contornar a cidade e seguir para Natividade. Natividade é uma cidade fincada entre morros no estado do Tocantins. Fica a 230 quilômetros da capital Palmas, em direção ao sul. É uma cidade pacata, com pouco mais de 10 mil habitantes e quase 300 anos de história. A pequena cidade guarda um belo e bem preservado casario colonial dos séculos XVIII e XIX. Foi ponto de exploração de ouro, mas da riqueza restou pouco. Muitos dos moradores de Natividade já haviam nascido em 1925, quando a coluna passou por lá. Por isso, são muitas as histórias sobre a coluna Prestes. Em Natividade, Luiz Carlos Prestes e seus homens foram recepcionados por Antônio Viana, maçom como a maioria da cúpula da coluna, que garantiu que naquela cidade nada de ruim seria feito contra eles. Mas os relatos em Natividade são um tanto desencontrados. Isamberte Cabelo Rocha, ex-prefeito da cidade e hoje com 83 anos, lembra o que o seu pai falou sobre a passagem da coluna Prestes pela cidade. Foi duro, matava o gado aí no meio da rua, tirava só um pedaço, deixava o resto para lá. Pintaram o diabo aqui. Alarico Lino Suarte, de 82 anos, conta o que ouviu de seu pai sobre a coluna Prestes, que passou em Natividade quando ele tinha 2 anos.
Ele diz que os combatentes não fizeram mal nenhum àquela localidade. Foram muito bem recebidos na atividade pelo coronel Joaquim da Silva, coronel Antônio Viana, e aqui eles não fizeram nada de anormal. Respeitou toda a sociedade na atividade. A coluna Prestes ficou pouco menos de uma semana em inatividade e deixou muitas histórias. Dali, a tropa seguiu para Porto Nacional. A coluna teve em Porto Nacional uma recepção sob as bênçãos dos freis dominicanos. Pelo menos isso é o que todos contam. Mas mesmo com os freis dando seu aval para os revoltosos, como os revolucionários da coluna são chamados pelo interior do país, houve muita gente que fugiu para o mato. Antes de entrarem em Porto Nacional, os revolucionários receberam um comunicado do frei José Aldrin pedindo que não causassem tumulto na cidade. O padre José Moreira da Silva conta como foi a acolhida dos dominicanos à coluna Prestes. Os dominicanos do convento escreveram uma carta ao comando da coluna, dizendo que eles tinham uma fama muito ruim de acabar com as famílias, de prostituir, de roubar. E depois eles mandaram uma outra carta dizendo que não era bem assim, eles eram de paz. Então eles receberam como pessoas de paz e não como de revoltosos. Não houve batalhas na passagem da coluna por Natividade e Porto Nacional. O povo fugiu e as pequenas cidades ficaram vazias. Os moradores mais antigos contam que a recepção à coluna foi boa e a maioria acrescenta que os rebeldes não causaram problemas. De Porto Nacional, a coluna seguiu para o povoado de Pedro Afonso. Às margens do rio Tocantins descansaram e se prepararam para entrar no Maranhão na companhia dos índios Chavantes e Javaés. A primeira cidade a que chegaram era Carolina, a principal do sul maranhense na época. No Nordeste, a coluna Prestes também esperava uma boa acolhida, por causa da falta de atenção do governo às populações da região. Mas ao chegar ao Nordeste em novembro de 1925, a coluna encontrou um quadro bem diferente. Com poucas exceções, a recepção aos revolucionários não foi nada amistosa. Depois de cruzarem o Maranhão, o Piauí, o Ceará e o Rio Grande do Norte, os revolucionários pretendiam passar rapidamente pela Paraíba, em direção à cidade de Triunfo, em Pernambuco. Mas foi no sertão da Paraíba, na cidade de Piancó, que a coluna se envolveu num episódio que manchou de sangue a história da marcha. Piancó é uma cidade simpática, com 10 mil habitantes. Como em outros lugares do sertão, o povo é hospitaleiro e as ruas calçadas com pedras viram ponto de encontro para as conversas de final de tarde. Até hoje, o assunto principal nas conversas em Piancó é o que realmente aconteceu em 9 de fevereiro de 1926. Naquele dia, a passagem da coluna Prestes pelas ruas da cidade terminou com dezenas de homens mortos, depois de uma sucessão de tocaias e execuções a sangue frio. O principal personagem do trágico episódio da passagem da coluna Prestes pela Paraíba foi o padre Aristides Ferreira da Cruz. Ele liderou um grupo de 12 homens que ficou na cidade à espera da coluna Prestes, e nenhum deles sobreviveu para contar a história. O padre Aristides era cabra valente, como se diz no Nordeste. Ele teve a audácia de enfrentar a dinastia da família Leite, que durante décadas dominou a política na região de Piancó. Também não teve medo de contrariar um dogma milenar da Igreja Católica, o celibato. Aristides era padre, mas tinha 4 filhos e vivia tranquilamente com a mulher, uma ex-cantora do coro da igreja. Curiosamente, quem melhor conta a passagem da coluna Prestes pela cidade não é um piancoense de nascença. O historiador Francisco de Paulo, o Chico Jó, nasceu em Cruzeta, no Rio Grande do Norte. Para começo de história, Chico Jó sustenta que não era para a coluna Prestes passar por Piancó, mas as circunstâncias forçaram a mudança de planos. Eles têm notícia de que, na fronteira por onde eles pretendiam
passar, as tropas legalistas estavam à espera da coluna. Então ela foi forçada a desviar esse roteiro. Quando chegaram as notícias de que a coluna Prestes estava se aproximando de Piancó, o padre Aristides começou a convocar gente, mas só 12 homens responderam ao chamado. No dia fatídico, Piancó tinha virado uma cidade fantasma. De um lado, o grosso da coluna Prestes acampado a 2 quilômetros da cidade. Do outro, o grupo liderado pelo padre. A recepção não foi nada amistosa. Soldados da coluna foram recebidos à bala e um sargento da tropa tombou morto. Com a forte reação da coluna, o grupo liderado pelo padre Aristides se refugiou numa casa de onde pretendia resistir. Na tentativa de invadir a casa, outro soldado da coluna levou um tiro e também caiu morto. A fúria da tropa da coluna aumentou. Os tiros se intensificaram e, por fim, os soldados colocaram fogo na casa. O padre Aristides e seus comandados não tiveram alternativa e se renderam. Mas a tropa da coluna não deixou por menos. E aí começou o massacre. Ouça a narração do relato de Luiz Carlos Prestes, registrado pela filha dele, Anita Leocádia, no livro A Coluna Prestes. Em frente da casa do padre tinha uma grande escavação, dessas de tirar terra para fazer reboco de barro para a construção. Aí colocaram o padre com os cangaceiros dele em formação e fuzilaram. Mas havia soldados que, quando entravam na cidade e viam o corpo do sargento, iam meter a espada lá na cara do cadáver, lá no olho do padre, de tão indignados que estavam. A versão de Luiz Carlos Prestes difere do que se conta em Piancó. Segundo os moradores da cidade, o padre Aristides e seus companheiros não foram fuzilados depois que saíram da casa. Foram amarrados e arrastados para um córrego que corta a cidade. Lá o padre, de joelhos, assistiu à degola dos companheiros. Depois foi castrado e sangrou até morrer. Você está ouvindo a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado. Voltamos com a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado. Mas se um dia a coluna Prestes causou uma desgraça em Piancó, hoje a mesma coluna virou atração turística. O secretário de Cultura, Herme Florentino, diz que muita gente visita a cidade atrás das histórias de Prestes e do padre Aristides. A coluna Prestes hoje ela é a mola propulsora para a nossa cidade. E a coluna Prestes hoje, aqui em Piancó, ela tem servido como ponto principal para o turismo. Para incentivar ainda mais o turismo, a prefeitura pretende construir um museu da coluna Prestes na cidade. Com o museu, Piancó tenta ganhar fama e se tornar uma espécie de capital brasileira da coluna Prestes. Depois da tragédia em Piancó, a coluna deixou a Paraíba e entrou em Pernambuco em meados de fevereiro de 1926. Mas o governo mobilizou 20 mil homens a fim de impedir o estabelecimento de um quartel-general revolucionário na cidade pernambucana de Triunfo. Assim, só restava à coluna prosseguir a marcha pelo interior do Nordeste. A tropa entrou na Bahia, onde foi preciso fazer uma dura marcha pela Caatinga. Em Mucugê, uma pequena cidade na Chapada Diamantina, uma pequena orquestra encanta os moradores desde 1901. Mas a Sociedade Filarmônica Dezembro não tocou no dia 7 de maio de 1926. Naquele dia, o único som que se ouvia na pequena Mucugê era o do zunido de balas. Os moradores tinham fugido alguns dias antes para se esconder nas grutas da serra com medo dos combatentes da coluna. A expectativa de Luiz Carlos Prestes na Bahia era que o coronel Horácio de Matos, importante chefe político da região, se aliaria à coluna. Assim, a tropa ganharia muito mais força e marcharia até Salvador, com condições de conquistar a capital baiana. Mas as coisas não aconteceram como eles imaginavam.
A coluna interceptou cartas de Horácio de Matos, nas quais o coronel informava que estava se preparando para a guerra contra os revolucionários. O filho de Horácio, Tasso de Matos, tem uma outra explicação para o fato de o coronel ter se tornado um dos principais inimigos da coluna Prestes. Horácio seria um pacifista e por isso não concordava com certos métodos adotados pelos seguidores de Prestes. Em 1920, ele lançou um manifesto ao governo da Bahia solicitando o desarmamento geral do sertão. E meu pai foi um guerreiro, lutou a vida toda pela pacificação, pela paz do sertão. A coluna Prestes tinha, portanto, arrumado um inimigo obstinado na Bahia. Além da determinação de Horácio de Matos e sua tropa, a coluna Prestes enfrentou um inimigo invisível na passagem pelo estado: o temor da população. Afinal, para se sustentar e se armar, a coluna praticava o que era chamado por eles de requisição compulsória. Ou seja, a população por onde passava a tropa era forçada a oferecer seus bens. Foi nesse clima que, em maio de 1926, um batalhão da coluna Prestes começou a se aproximar de Mucugê. Mas houve um outro episódio que merece registro. Mucugê era comandada por um coronel de nome Douca Medrado. E a população era bastante armada, com jagunços a serviço dos coronéis. Durante um ataque à Vila Bom Jesus, Natalino Medrado, filho do coronel Douca, foi capturado. Ao ser preso, o jovem, de 19 anos, disse que teria sido enviado pelo pai e que os rebeldes seriam bem-vindos a Mucugê, onde receberiam comida e munição. Prestes, então, mandou Djalma Dutra, com um destacamento de 50 homens, seguir para Mucugê, a fim de pegar os suprimentos. Era verdade que o coronel Douca Medrado não queria o confronto com a coluna, como afirmara o filho. Mas, em compensação, os homens do coronel não estavam nada dispostos a fugir da briga, e a ele se somou uma força do coronel Horácio de Matos. Esse contingente armou uma tocaia numa das entradas de Mucugê, na serra conhecida por a Mola-Faca. Escondido em meio às pedras, um pequeno exército muito bem armado aguardava a tropa de Djalma Dutra enviada por Prestes. O jornalista e escritor Renato Bandeira conta como foi o combate na entrada de Mucugê. O fogo durou de 9h30 da manhã até a parte da tarde, não é? Foi um tiroteio tremendo, foi um dos maiores reveses de toda a guerra, de todo o coluna, de todo o trecho da coluna Prestes. Renato Bandeira, que há vários anos estuda a passagem da coluna Prestes pela Bahia, avalia que dos 50 combatentes da coluna que foram a Mucugê, pelo menos 17 não voltaram. As mortes, porém, foram apenas no lado dos revolucionários. Não houve qualquer baixa entre os homens dos coronéis, que em todo momento se mantiveram em tocaia nos buracos e atrás das pedras na serra. A população de Mucugê não acompanhou a batalha. Assustadas com a possibilidade de agressões e com a má fama que acompanhava a coluna Prestes, mulheres e crianças abandonaram suas casas e foram se esconder nas montanhas. É o que conta a dona Isabel, de 83 anos. E o povo só está arrumando as coisas, arrumando roupa e comida e saindo todo mundo assim, a trouxa de panela e todo mundo sumindo nos morros, correndo para esconder debaixo da lapa. E a gente só via a zoada de bala passando. Os sobreviventes à batalha na entrada da cidade baiana se reuniram ao restante da tropa. A coluna Prestes ficou na Chapada Diamantina mais alguns dias. Depois de passar pela Chapada, a coluna ganhou um inimigo implacável: as tropas formadas pelos jagunços do coronel Horácio de Matos. Pelo interior, os revolucionários pretendiam seguir para o Piauí, mas foram impedidos pela barreira formada pelas tropas legalistas. Assim como já havia acontecido em Minas Gerais, a resistência dos soldados do presidente Arthur Bernardes fez com que Prestes mudasse o rumo de sua empreitada. O destino passou a ser os estados de Goiás e Mato Grosso. Em
Em Goiás, 4.000 homens do governo, liderados pelo coronel Pedro Dias de Campos, esperavam por Luiz Carlos Prestes. Mais uma vez, a coluna passou a perna nas tropas legalistas e escapou do cerco. Mas pela primeira vez, o alto comando da coluna se viu numa situação muito delicada. No casarão da fazenda Alto Alegre, região do Jalapão, hoje no estado do Tocantins, os principais líderes da coluna, Siqueira Campos, Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes, ficaram sitiados pelos jagunços. Ao tentar reorganizar a resistência, o general Miguel Costa tomou um tiro no peito. A ferida foi tão grande que dava para ver o coração, mais alguns milímetros e ele teria morrido na hora. Miguel Costa se recuperaria mais tarde. Apesar da gravidade da situação, a coluna resistiu e conseguiu fugir. Ao entrar em Mato Grosso, Prestes percebeu que era hora de mudar de tática. A miséria do povo brasileiro, observada ao longo das andanças pelo país, fez com que ele tomasse uma decisão: encerrar a marcha e obter asilo político na Bolívia. Em 4 de fevereiro de 1927, a coluna Prestes amanheceu o dia acampada em território boliviano. A Bolívia só fez uma exigência em troca do asilo: a entrega do armamento pesado e da munição. Acordo que foi aceito de bom grado. Chegava ao fim a odisseia de 25.000 quilômetros pelo interior do país. O Brasil, que a coluna Prestes conheceu em 2 anos e meio de caminhadas, evoluiu pouco no combate a um dos problemas mais graves de nossa história: a desigualdade social. Ainda somos um país com alta incidência de pobreza e elevada desigualdade na distribuição de renda. Realidade não muito diferente daquela vivenciada nos anos 20 e que, de uma certa forma, a coluna Prestes tentou mudar em suas andanças. Nos 2 anos e meio de caminhada, a coluna Prestes cruzou com inúmeros brasileiros. Muitos deles não tinham a menor ideia de que aqueles homens que passavam por suas cidades estavam lutando contra um governo autoritário que impôs o estado de sítio por anos no Brasil. A falta de identificação da coluna Prestes com a população teve o temor como motivo principal. É o que afirma o historiador Antônio José Barbosa. Essa população tem medo. Tem medo de uma novidade, sobretudo uma novidade que possa ser representada pela força das armas. Então essas pessoas não se identificam com os chamados revolucionários, com os membros da coluna, como os condutores de um processo histórico que pertence a essas pessoas. Se assustam, na verdade é isso. Mas nem todos temiam Prestes e seus comandados. Seu Alarico, por exemplo, tem 82 anos e mora no interior do Tocantins. Ele lembra de o pai dele dizer que a coluna foi muito bem recebida por aquelas bandas. Mas a coluna Prestes que teve aqui, que o que meu pai me contou, foi muito bem, não só bem recebida, e se procederam muito bem aqui. A coluna não conseguiu derrotar militarmente as tropas legalistas, mas fez história por ter sido um dos mais importantes movimentos de protesto contra o governo. A saga vivida por Luiz Carlos Prestes e seus companheiros manteve vivo o desejo de uma ruptura do sistema político, que se concretizou com a Revolução de 1930 e o fim da República Velha. A série Um Sonho em Marcha, 80 anos da coluna Prestes, é uma produção da Rádio Senado. Os 5 programas completos estão na página da Rádio Agência Senado na internet: www.senado.gov.br/rádio. Reportagem e redação: Adriano Faria, Jefferson Dalmoro, Larissa Bortoni e Maurício De Santi. Apresentação: João Marques e Thaís Vivacqua. Seleção musical: Alcebiades Muniz Neto. Áudio: André Menezes. Diretor da Rádio Senado: Ivan Godoy. Secretário de Comunicação Social do Senado: Armando Hollenberg. Você acabou de ouvir o programa compacto da série Um Sonho em Marcha, 80 anos da coluna Prestes.
Você ouviu a reapresentação do programa Reportagem Especial, em comemoração aos 15 anos da Rádio Senado.